A habilidade mais importante que você pode desenvolver para aprofundar a sua conexão com as pessoas, ou seja, para se tornar mais influente de verdade, é a sua comunicação. E não, eu não estou falando de virar um palestrante que fala com a voz assim, frases de efeito. Eu estou falando de tipo de comunicação que transforma realmente o ambiente em que você está inserido, que acalma, que inspira, que guia. E o mais curioso é que a gente aprende a se comunicar observando as outras pessoas. A forma como nossos pais resolviam conflitos dentro de casa, como os professores nos corrigiam, como os nossos amigos nos escutavam. A comunicação ela é moldada no nosso dia a dia, desde que a gente é criança. Mas raramente a gente para refletir sobre isso. Então eu te faço uma pergunta. Você já se perguntou como ser um comunicador mais eficiente, mais eficaz? O que você realmente precisa para aprender a se comunicar com excelência? Talvez você esteja pensando em oratória, ter uma oratória perfeita, persuasão, técnicas de influência, né? Mas se eu te disser que não é nada disso, que os comunicadores mais influentes que eu já conheci não falavam muito, mas eles sabiam ouvir. Eles não tentavam convencer, mas eles faziam você se sentir compreendido. Eles não dominavam a sala, eles criavam segurança no silêncio que eles traziam. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender o porquê que eu estou te falando isso. Comunicação não é talento, é treino. E hoje eu vou compartilhar com você lições que eu aprendi nas Forças Especiais sobre como se comunicar de forma mais eficaz. Lições que você pode aplicar ainda hoje, em casa, no seu trabalho e nos seus relacionamentos com seus amigos e com a sua família. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ernesto Reis e eu sou major, veterano das Forças Especiais do Exército Brasileiro. E esse aqui é o Pense como Forças Especiais, um campo de treinamento mental inspirado na mentalidade de elite, daqueles que resolveram, que escolheram atuar nas sombras para trazer um pouco de luz num mundo cada vez mais tomado pela escuridão. Mas o que isso significa na prática? Significa que eu reuni, pela primeira vez no Brasil, um grupo de ex-integrantes das Forças Especiais, homens que conheceram o caos de perto, que viveram sob pressão real para ajudar pessoas comuns a resgatar aquilo que o mundo moderno mais tem roubado de nós. O nosso foco, a nossa disciplina, nossa resiliência, nosso controle emocional, a nossa clareza, clareza para tomar decisões, para lidar com as crises, para viver com mais propósito, clareza para assumir o comando da nossa própria mente. Para que você nunca mais viva como refém das suas próprias emoções, como refém do seu passado, como refém do medo de ser quem você realmente é. E antes da gente continuar, eu quero te pedir um favor. Se esse conteúdo aqui fizer sentido para você, deixe o seu like aqui nesse vídeo. Isso ajuda demais a fortalecer o movimento que a gente está construindo, que a gente está criando junto aqui nessa rede social. Porque isso mostra para o algoritmo que esse conteúdo aqui merece chegar a mais pessoas. Quanto mais reações tiver aqui, quanto mais comentário, mais compartilhamento, mais gente a gente consegue alcançar. E se você quiser conhecer mais sobre o projeto Pense como Forças Especiais, tem um QR Code aqui na tela e também tem um link aqui na descrição desse vídeo com todos os detalhes do PCFE. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero te explicar é o motivo das Forças Especiais desenvolverem tanta habilidade em comunicação e influência. Porque isso não é papo de palestra motivacional. Isso tem um fundamento real, vivido. E você vai entender de onde vem o que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo. Tá? Para começar, tem uma coisa que pouca gente sabe. Forças especiais e operações especiais não são a mesma coisa. Quando a gente fala em operações especiais, a gente está falando de tropas de elite de qualquer força. A polícia tem o BOP, a marinha tem os mergulhadores de combate, os Grumex, tem os comandos anfíbios, que são os Comanf, a Força Aérea tem o Paraçar e o Exército Brasileiro tem os comandos e as forças especiais. Mas forças especiais no singular é uma tropa específica do Exército Brasileiro, com uma missão muito clara: guerra irregular. E o que é isso? Guerra irregular é quando o confronto não é entre dois exércitos convencionais, mas sim entre um Estado e um ator não estatal, como uma organização terrorista, uma guerrilha ou algum grupo subversivo. São operações que envolvem guerrilha, sabotagem, subversão, contra-terrorismo, inteligência, operações psicológicas, fuga e evasão. E por isso o operador de forças especiais precisa dominar o que nenhum equipamento é capaz de substituir: o comportamento humano. Porque para cumprir a missão, não basta vencer o inimigo,
É preciso conquistar o apoio da população. Esse é o verdadeiro desafio, porque é muito difícil você convencer alguém a mudar de ideia. Muito mais difícil do que parece. E foi dentro desse contexto que eu aprendi uma das lições mais importantes da minha vida. Se você quer mudar alguém, não diga o que aquela pessoa precisa fazer. Mostre com o exemplo. Seja a mudança que você quer nas pessoas à sua volta. E deixe que a decisão seja delas. Porque quando alguém muda só para agradar os outros, aquilo ali dura pouco. Mas quando a pessoa muda porque ela entendeu que ela precisa mudar, essa mudança se sustenta, tende a ser de médio a longo prazo. E eu estou te contando tudo isso porque quando eu estava me preparando para o curso de Forças Especiais, uma das exigências era ler. Tinha uma lista de livros obrigatórios que a gente precisava ler. Livros sobre linguagem corporal, comunicação, persuasão, aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o Linguagem Não Verbal, 48 Leis do Poder. E eu confesso uma coisa aqui. Eu tinha preconceito com esse tipo de leitura. Porque quando eu era mais novo, alguns amigos meus começaram a ler esses livros e eles começaram a usar as técnicas para pegar a mulher na noitada. E quando eles viram que aquilo ali funcionava, sem perceber, eles começaram a ficar artificiais. Até com a gente que era amigo próximo deles. Ficaram com a família, né? Ficaram performáticos, fake. E como eu sempre valorizei a autenticidade, eu desenvolvi aversão por esse tipo de conhecimento. Eu repudiava qualquer pessoa, qualquer um que tentasse me manipular com essas técnicas baratas de persuasão. Porque quem é de verdade reconhece quem é de verdade. Só que eu estava enganado. Quando finalmente eu li aqueles livros, sem aquele filtro do preconceito que eu tinha, eu percebi uma coisa. O problema não está na técnica. O problema está na intenção de quem usa aquilo. E se você usar com consciência, esses conhecimentos podem te ajudar. Não a parecer mais confiante, mas a se comunicar de forma mais clara, de forma mais humana. Uma das coisas que mais me marcou foi um estudo com um professor, o nome dele é Albert Mehrabian. Ele era da UCLA, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Segundo ele, em situações onde há contradição entre o que você fala e o que você transmite, a maior parte da comunicação emocional não está nas suas palavras, está no tom de voz que você usa e na sua linguagem corporal. O estudo mostrou que 55% da comunicação emocional vem da sua linguagem corporal, 38% do tom de voz e só 7% das palavras em si. Mas olha que interessante, isso não quer dizer que as palavras não importam. O que o estudo mostra é que quando existe uma contradição entre aquilo que você fala e como você fala, as pessoas vão acreditar na sua postura, na sua voz, no seu olhar, e isso me ensinou algo valioso. Ser claro não é só falar bem, é alinhar o que você sente com o que você mostra. É fazer o que você diz. E é por isso que a autenticidade ainda é a melhor forma de influência. Mas o fato é que aquela leitura me ajudou a aperfeiçoar a minha habilidade de comunicar e até influenciar as pessoas que estavam à minha volta. Porque a comunicação é a chave número 1 para qualquer relacionamento humano. O problema é que a maioria de nós nunca foi ensinado a se comunicar de verdade. E talvez você esteja pensando que você é um péssimo comunicador, um péssimo orador, que você é tímido, que você não consegue se expressar direito, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Você pode melhorar a sua comunicação. E quando você se conecta de verdade com alguém numa boa conversa, o seu corpo libera dopamina, libera oxitocina, você se sente bem. Então eu vou te ajudar a melhorar isso, tá? Tem um estudo da Associação Psicológica Americana que fala que o QE, o quociente emocional, é um dos principais indicadores de satisfação em relacionamentos. E a comunicação é onde o quociente emocional se torna visível nas pessoas. E hoje eu vou te apresentar um modelo de comunicação que ele é dividido em 3 fases. Então já anota aí quais são as 3 fases, tá? Primeiro, ouvir a outra pessoa. Segundo, compreender aquilo que ela está falando. E terceiro, validar os sentimentos alheios. Eu vou começar falando sobre o ouvir. A maioria das operações de forças especiais requer um contato com outras pessoas. E na maioria das vezes essa é a regra. Quem fala demais, fala o que não deve e não escuta aquilo que precisa. E muita gente boa peca nessa atitude básica para poder se conectar com qualquer ser humano. E aqui eu estou falando sobre ouvir de verdade, sem precisar responder, sem a necessidade de emitir a sua opinião, sem querer consertar nada, só ouvir a outra pessoa com presença. Presença empática é o ato de estar totalmente presente com alguém, não só fisicamente, mas emocionalmente e mentalmente.
Significa colocar de lado os seus próprios pensamentos, os seus próprios julgamentos, as suas próprias crenças, tirar as distrações e focar totalmente no outro. No mundo de hoje, cheio de distrações e opiniões, estar 100% presente com alguém mostra que você valoriza e que você respeita aquela pessoa, mesmo que você não diga nada. Se você quer ser um comunicador melhor ou influenciar alguém, a primeira coisa que você precisa fazer é ficar em silêncio, calar a boca. Anota aí, parece loucura, né? Como assim eu vou influenciar e me comunicar melhor ficando de boca fechada? Mas o silêncio cria um espaço seguro, um lugar onde o outro se sente visto, se sente ouvido. E hoje em dia muita gente só quer ser vista e ouvida. Sentir que ela tem valor, que você está realmente preocupado com o que ela está falando para você. Então tira o celular da cena, faça contato visual, alinhe os seus ombros com o da outra pessoa, se volte para ela. Demonstre com seu corpo que você está ouvindo o que ela está dizendo. O maior presente que você pode dar a alguém numa conversa é o seu silêncio. Talvez você já tenha passado por isso, né? Você senta com alguém para conversar, a pessoa fala 90% do tempo e no final ela diz: "Nossa, que conversa top!" Aí você pensa: "Mas eu nem falei nada, como assim?" Parece familiar? Agora uma dica prática. Quando a pessoa terminar de falar, conte até 3 antes de responder. Antes de falar qualquer coisa. Porque se você nem espera a outra pessoa terminar e já está querendo responder, provavelmente você não ouviu direito o que ela falou. Você estava ouvindo ela, a outra pessoa falar, só pensando na resposta que você daria. E isso é irritante. Hoje em dia, o que a gente mais vê também são as pessoas tentando ter uma conversa enquanto a outra pessoa está no celular tentando responder uma mensagem, está digitando. E aí se você pergunta para ela se ela está te ouvindo, ela balança a cabeça olhando para você enquanto ela digita sem olhar para a tela do celular, né? Parece ninja. Esse é o cúmulo da indiferença. Isso destrói qualquer relacionamento. Se o seu parceiro ou parceira faz isso com você, já envie esse vídeo para ele ou para ela. Quem sabe, né? Eles não se tocam e eles começam a ser melhores ouvintes. Tem um estudo da Harvard Business Review que mostra o seguinte: pessoas que se sentem ouvidas ativamente pelos seus líderes têm 80% mais chances de confiar neles. O que está em jogo aqui não é só comunicação, é segurança psicológica, é confiança real. E sabe o que ajuda a construir essa confiança? Esperar. 3 segundos. Parece simples demais, mas é poderoso isso. Quando você faz uma pausa de 3 segundos antes de responder alguém, o que acontece ali é mágico. Você diminui a reatividade da pessoa. A outra pessoa se sente mais respeitada. E o mais curioso, ela se sente mais inteligente, porque ela teve tempo de raciocinar, de organizar as ideias, de se expressar com mais clareza. Os psicólogos chamam isso de comunicação de baixa excitação. Nada mais é do que você falar com um volume mais baixo, usar o ritmo mais lento, dizer menos palavras. O resultado disso é mais confiança, mais conexão, mais influência real. E se eu pudesse resumir tudo isso com uma frase, eu diria o seguinte: pare de tentar ser interessante e comece a ser interessado. Faz isso e as pessoas vão lembrar de você como alguém que tem presença verdadeira na vida delas. Alguém que conecta de verdade. Alguém que influencia sem precisar se impor, sem precisar dizer uma palavra às vezes. Agora vamos para a segunda fase: compreender aquilo que a outra pessoa fala. As palavras que a gente usa geralmente transmitem informação, mas os nossos gestos, o tom de voz e a expressão facial transmitem a emoção por trás daquilo que a gente está falando. E muitas vezes é isso que muda tudo numa conversa. A comunicação nunca é só verbal. Você precisa aprender a ouvir com 2 canais: o canal do que é dito e o canal do que é sentido. Eu vou te contar uma história real aqui. Durante uma das minhas operações na Amazônia, o meu destacamento de forças especiais teve que fazer contato com uma comunidade indígena que vivia isolada. Era um momento meio tenso. A gente precisava passar por uma área próxima ao território deles e qualquer gesto mal interpretado poderia se tornar um conflito com aquela comunidade indígena. Quando a gente se aproximou, não tinha tradutor. Só tinha olhares, postura, silêncio. E naquele silêncio ali tinha muita coisa sendo dita. Eu lembro que teve um momento que o cacique cruzou os braços, inclinou o corpo para trás assim levemente. Parecia só um movimento comum, mas tinha um operador que estava do meu lado. Ele era bastante experiente com mediação com populações tradicionais. E ele sussurrou no meu ouvido, ele falou: Frodo, isso daí é um sinal de desconfiança. Se a gente continuar aqui, avançando direto, vai dar ruim. Então a gente parou, abaixou o fuzil, fizemos um gesto com a mão aberta, virando a palma da mão para cima,
Aí sim, o cacique relaxou os ombros, a tensão caiu, e aí a conversa pôde começar sem que a gente precisasse dar uma palavra. Ali eu entendi na prática que compreender é diferente de simplesmente ouvir. É interpretar os sinais invisíveis, é captar o que não está sendo dito em voz alta. E no seu dia a dia, isso também vale. Às vezes a pessoa te diz, tá tudo bem, mas com o corpo dela ela diz totalmente o contrário. O olhar dela está distante, a voz trêmula, os ombros meio caídos. Se você não percebe isso, a conversa continua, mas a conexão com aquela pessoa desaparece. Tem um estudo curioso com crianças de 4 a 5 anos que mostra o seguinte: meninos conversam lado a lado, sem muito contato visual. Meninas ficam frente a frente. Elas balançam a cabeça, fazem gestos de empatia. É o que chamam de sinais de presença, e isso explica muita coisa. Quantas vezes você já ouviu? Você não está me ouvindo. E aí você respondeu, como não? Eu ouvi tudo que você acabou de falar. O problema é que você não demonstrou para aquela pessoa que você estava ouvindo. Faltou um aceno, faltou o olho no olho, faltou alinhar o seu corpo com aquela pessoa, faltou repetir o que a pessoa disse, mesmo com outras palavras. Tudo isso mostra que você não só escutou, mas que você entendeu, que você validou, se importou. Se você quer criar conexão de verdade com alguma pessoa, não basta ouvir o que ela fala. Você precisa mostrar que entendeu o que aquela pessoa está sentindo. E para isso, existe uma ferramenta chamada escuta reflexiva. Ela funciona assim. Você repete com as suas palavras o que a outra pessoa acabou de te falar, acabou de te dizer. Não para poder corrigir ela, mas para deixar claro que você realmente captou a emoção que está por trás daquela fala. Por exemplo, então o que eu estou entendendo aqui é que você está se sentindo pressionado. É isso mesmo? Ou então você pode falar, você está dizendo que essa situação te deixou inseguro. Acertei? Esse tipo de frase faz uma coisa muito poderosa. Mostra que você se importa com aquela pessoa, que você não está ali só por educação, mas porque você realmente quer compreender o que aquela pessoa sente. E sabe o que acontece biologicamente? Quando alguém se sente compreendido por você, o cortisol, que é o hormônio do estresse, cai. A oxitocina, que é o hormônio da conexão e da confiança, sobe. Ou seja, o corpo da pessoa relaxa. Ela se sente segura emocionalmente. E a mente dela se abre para conversar com você de verdade. E a partir desse momento você não está mais falando com alguém que está se defendendo com você. Você está conversando com alguém que se sente respeitado, que se sente validado. No fim do dia, é isso que todo mundo busca. Ser visto, ser ouvido, ser compreendido. E às vezes isso não vem de um discurso bonito, mas de pequenas atitudes. Um olhar sincero, um silêncio respeitoso, um gesto que mostra presença, uma frase que valida o que a pessoa sente. Compreender alguém não é o fim da conversa. É só o começo de uma conexão real com aquela pessoa. E agora, antes da gente passar para a última fase do modelo de comunicação que eu estou te falando, eu vou te fazer 2 convites rápidos. O primeiro deles é bem simples. Se esse conteúdo aqui está fazendo sentido para você, curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreve aqui no canal. Tá? Isso aqui me ajuda demais, muito mais do que você imagina, porque mostra para a rede social que tem gente interessada em conteúdos mais profundos, que vão além da superfície, do raso. Conteúdo que não trata o desenvolvimento pessoal como autoajuda rasa, mas como uma missão de vida. E aí, esse vídeo aqui ele pode ser sugerido para mais pessoas. E aí a nossa mensagem vai chegar mais longe em quem precisa. E o segundo convite, ele é mais direto. Se você quiser se aprofundar nesse tipo de conteúdo, se quiser ir além do conteúdo que eu compartilho aqui gratuitamente e construir uma mentalidade forte de verdade, o Pense Como Forças Especiais foi feito para você. Lá dentro a gente compartilha ferramentas práticas sobre disciplina, sobre clareza de propósito, controle emocional, foco, coragem, tudo baseado na vivência real de ex-integrantes das Forças Especiais do Exército Brasileiro para aplicar na sua vida. É um campo de treinamento mental para quem cansou de dar desculpas e quer assumir o comando da própria vida. Se você sentiu esse chamado, aponta o celular para o QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela, ou então clica na descrição aqui desse vídeo, porque vai ser uma honra ter você com a gente no destacamento PCFE. E antes da gente entrar na última fase do modelo de comunicação, eu quero te contar uma coisa rápida, uma vivência minha nas Forças Especiais. Algumas vezes eu comentei nas redes sociais que quando eu fui fazer o curso de Forças Especiais, eu precisei negar a mim mesmo. E aí muita gente interpreta isso como uma lavagem cerebral, como se eu tivesse
deixado de ser quem eu era para me tornar alguém que eu não queria ser. Só que na verdade não é nada disso. O que acontece é que nas forças especiais a gente costuma dizer que a gente é antropólogo fardado, especialista em gente. E aí a primeira coisa que você precisa fazer para você se tornar especialista em gente, em pessoas, é reconhecer que a sua verdade não é absoluta. É abrir mão do etnocentrismo. Essa ideia de que só o que você acredita é certo no mundo e que todo o resto está errado. Quando você está no meio da selva, no meio do mato, ou infiltrado em algum ambiente de guerra cultural, você aprende na marra que cada povo tem os seus próprios códigos, tem os seus rituais, as suas crenças, e que cada pessoa acredita com todas as forças que a verdade dela é a mais certa. É por isso que tanta guerra acontece. Política, religião, ideologia. Não é falta de inteligência, é falta de perspectiva, de compreensão. Mas quando você entende isso, quando você enxerga que o outro também tem um mundo interno tão complexo quanto o seu, você começa a escutar aquela pessoa diferente. Você deixa de julgar e você começa a compreender. E é justamente por isso que essa próxima fase da comunicação é tão importante. Agora a gente vai falar sobre a terceira e última fase desse modelo, que é validar o que o outro sente. E essa parte ela é muito mais importante do que a maioria das pessoas imagina. Porque a verdade é que quase ninguém sabe validar de verdade o que o outro está sentindo. Mas se você aprender a fazer isso, as pessoas vão passar a sentir algo raro perto de você. Segurança emocional. E validar pode ser algo simples. É tipo você dizer, eu te entendo completamente. Ou então você falar assim, eu consigo imaginar o que você sentiu. Ou então, faz sentido. Me conta mais um pouco sobre isso. Você não precisa concordar com o que aquela pessoa está falando. Você não precisa ter a mesma opinião. Você não precisa enxergar o mundo do mesmo jeito. Mas você pode sim dizer para aquela pessoa, eu entendo como você se sente. E isso já muda tudo. Porque no fim das contas, percepção é realidade. Cada pessoa vive no mundo que ela mesma enxerga. E quando você valida o sentimento daquela pessoa, o que você está dizendo para ela é o seguinte, a sua dor é legítima. Isso não significa que você está concordando com tudo que ela está falando, mas que você reconhece. Eu vejo você. Você não está sozinho. Agora um alerta. Pare de tentar consertar todo mundo. Muita gente, especialmente homens, tem essa tendência. A gente vê um problema e já quer logo resolver. Ah, então faz isso. Ah, se eu fosse você, eu faria desse jeito. Mas quando você faz isso, você invalida o que a outra pessoa está sentindo. E isso fecha a porta da conexão. Esse é o chamado complexo de Salvador. E a verdade é que ninguém precisa ser salvo. As pessoas precisam ser ouvidas. Existe uma psicóloga chamada Marsha Linehan, que é fundadora da terapia comportamental dialética. Ela descreve a validação da seguinte forma: o ato de reconhecer e aceitar os sentimentos de outra pessoa como algo compreensível. Só isso. Não é dizer que ela está certa, é reconhecer como ela chegou até ali. E quando você faz isso, o sistema nervoso da pessoa relaxa. O cérebro dela sai do modo ameaça e entra no modo confiança. Uma simples frase, como por exemplo, isso faz sentido, pode desarmar a resistência, pode abrir uma ponte de diálogo, pode salvar um relacionamento. E sabe o que ajuda muito? Fazer perguntas em vez de dar conselhos. Quando você pergunta, como você se sentiu com isso? Ou então, o que você sente que você precisa agora? Você está dizendo para aquela pessoa, eu confio em você para encontrar uma resposta. E isso dá poder para aquela pessoa, ajuda ela a crescer, sem você precisar carregar um peso que não é seu. Porque ajudar alguém não é tirar a dor daquela pessoa, é ajudar essa pessoa a sofrer um pouco menos. É oferecer perspectiva, com empatia, com presença, com respeito. Mesmo que você não concorde com aquilo, mesmo que você pense diferente, você ainda pode ouvir com atenção, você ainda pode compreender, você ainda pode validar. Porque no fundo, ela está fazendo o melhor que ela pode com aquilo que ela tem. E quando você entende isso, você começa a cultivar algo que o mundo precisa urgentemente. Compreensão, compaixão. No fim do dia, todo mundo, todo ser humano, faz duas perguntas inconscientes em qualquer interação. Primeira, você me vê? Segunda, eu estou seguro com você? E se você aplicar essas três fases simples, ouvir, compreender e validar, as respostas
passam a ser sim. Talvez você tenha chegado aqui querendo aprender a se comunicar melhor, a se expressar com mais clareza ou a ser mais compreendido. Mas se você quiser ser um comunicador poderoso de verdade, comece pelo básico. Ouça com o coração, mostre que você entendeu e valide com respeito. Você não precisa ter resposta para tudo. Você não precisa usar palavras difíceis. Você não precisa impressionar ninguém. Se você fizer isso, as pessoas vão sentir que você é alguém diferente. Alguém que escuta, alguém que acolhe, alguém que transmite segurança, mesmo sem dizer quase nada. Talvez sem perceber, você se torne o ponto de apoio que alguém precisava para não desmoronar naquele dia. Porque no fim das contas, ninguém vai vir te salvar. Mas você pode salvar alguém com uma escuta verdadeira, com uma presença real, com uma pergunta feita na hora certa. E acredita, isso muda tudo. Pense como forças especiais.